por que se inserir o óbvio. Se ele pode dispor dos direitos patrimoniais, uma das formas que ele pode dispor é não os querendo. Então, é desnecessária a inclusão disso na legislação. É uma das formas de dispor. Na verdade, isso é mais uma questão de uma política pública que nós não temos, né? Porque, realmente, qualquer um, se é direito disponível, qualquer um pode renunciar. Mas, como esse é um congresso sob a chancela do Estado, então é bom a gente frisar bem isso, que nós temos que desenvolver as estruturas para que isso realmente aconteça. Obrigada, professor. A questão da Cristiane, de Florianópolis, ela é produtora cultural, e, como eu disse antes, ela encaminhou assim, algumas questões, uma delas especificamente sobre a concessão do direito de uso previsto para o tratamento legal dos editoriais culturais e comerciais, e eu vou deixar essa pergunta para o painel correspondente responder, até porque os relatores e revisores só tiveram acesso às provocações respectivas a esse painel. Mas tem uma questão aqui que é bem interessante, segue mais ou menos na linha da discussão que está sendo proposta agora, que é a questão da normativação de métodos, valores e a capacitação de mão de obra para tratar de obras, sendo públicas ou privadas, no que diz respeito ao acesso cultural. Não me parece que a legislação possa resolver isso, mas ela complementa a pergunta dizendo o seguinte, que existe alguma proposta prevendo autossustentabilidade tanto para as instituições quanto para os acervos privados diante da concessão de direito de uso de imagem? Não, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa à doutora Silmara, porque agora é que eu vi de quem se trata a pergunta. Então, mais um motivo para eu trocar o meu óculos urgente, né? Existe alguma proposta prevendo autossustentabilidade, tanto para as instituições quanto para os acervos privados, diante da concessão de direito de uso de imagem? Por favor, me traduza melhor a pergunta, que eu não estou conseguindo. Essa é uma questão também que passou rapidamente aqui por nós, né, que a questão da imagem, que é completamente distinta do direito autoral, né? E eu realmente não tenho conhecimento de nenhum projeto de lei nesse sentido, né? Não vou entrar, se eu começar a discutir isso aí, eu vou estourar o tema, mas eu não tenho conhecimento. Eu vou acompanhar o revisor, porque eu também não tenho conhecimento de nenhuma proposta que inclua essa... E como a nossa moderadora falou, se há alguma provocação nesse anteprojeto, nós não conhecemos, então, e fora dele eu também não conheço, então fica difícil responder. Bom, ainda sobre o domínio público, nós temos uma questão aqui que não foi identificada. Bom, mudando um pouquinho de tema, nós recebemos pela internet algumas questões que são bem parecidas e que se referem especificamente à permissão da execução, não é de músicas ou, né, da execução de obras. Acho que nesse particular, uma era de músicas, a outra era um pouco mais genérica, em locais públicos com fins sociais, não é? E como que se daria, no âmbito da nova lei, essa tutela e também esse controle.
Bom, mais uma vez, no âmbito dessa possível nova lei, a gente fica perdido, porque a parte da execução pública eu não li. Agora, as duas perguntas são parecidas, a outra é um pouco mais específica no detalhe. Aquela outra pergunta se o próprio autor pode... Não é isso? O próprio autor pode permitir... Ele pode permitir a execução em locais públicos com objetivos sociais, sem fins lucrativos, e aí não permitir, agora não é não permitir, é dispensar o ECAD da cobrança desse valor. Eu acho que hoje, se este autor, ele mesmo, executa sua música com esse fim no local público, ele pode, sim. Na verdade, o ECAD, nesse caso, poderia estar dispensado de recolher, porque ele executou, ele mesmo, a música dele. Então, é ele quem deveria receber o direito. Se ele abre mão, o ECAD estaria dispensado. Agora, se há outros executantes, a não ser que esses executantes também abrissem mão textualmente dos direitos conexos deles, não vejo como essa obra ser disponibilizada no local público sem que o ECAD recolha pelo menos uma parte do direito devido. E a outra pergunta é a mesma coisa, só não fala sobre o autor em si, né? Se ele tem o direito de permitir que a obra seja executada em local público com fins sociais. É a mesma coisa, então eu acho que já estaria respondido. Essa questão, então, da execução em local público, veja, mesmo que exista a autorização do proprietário, a questão de que a renúncia não precisaria estar expressa na lei. Essa pergunta responde muito mais competentemente do que eu fiz. Porque, na verdade, esse autor pode ter permitido e o ECAD vai cobrar direitos autorais mesmo assim. Então, pelo menos é o que eu tenho visto, né, de uma maneira geral. Né? Então, nós precisamos viabilizar esses exercícios de direitos autorais no interesse da cultura de uma forma clara, como política pública, e que não tem nada a ver com direito de autor. Todo autor tem o seu direito respeitado, sem dúvida nenhuma. Agora, todo autor deve respeitar o domínio público. Todo autor deve respeitar a cultura, porque assim nós nos harmonizamos. Então, nesse sentido, a colocação, né, de que esse autor possa autorizar e que realmente não haja problemas com a fiscalização. Bom, nós temos uma pergunta do Glauco, se eu conseguir, né, ler corretamente, e a pergunta dele é uma pergunta simples, não é? Ele fala de um produto e das suas várias etapas de produção. Pelo que eu entendi, ele está falando da criação de uma música, por exemplo, que deve ser passa por várias etapas na sua produção, e daí a pergunta dele se refere a justamente isso, o que sobraria de benefícios econômicos para o autor, já que a proposta acreditaria o compositor e também produtor, técnicos, né, os direitos respectivos autorais na participação na construção da obra. Bom, claro que as respostas aqui são dadas com base na lei vigente, porque essa parte, mais uma vez, não sabemos o que está previsto como sugestão no anteprojeto. Agora, nesse caso, como é que ele especificamente falou? A pergunta: a criação de uma música deve ser acreditada ao seu compositor e não ao produtor, técnicos, etc. É claro, o autor é o compositor, mas há também uma série de outros custos envolvidos, outros direitos conexos. Se o compositor não é o intérprete, a gente tem o intérprete, a gente tem o arranjo, a gente tem os eventuais músicos, ou os músicos que participaram da gravação.